que não são só flores nesse caminho. Na verdade, flores é o que menos tem. O que a gente mais tem são literalmente espinhos. E a gente precisa saber como lidar com isso no dia a dia, porque os desafios da liderança, eles são diários e não são poucos. Inclusive, né, para a gente já ir esquentando aqui, mandem no chat quais são os principais desafios que vocês têm no dia a dia, quais que são as maiores dificuldades que você, enquanto líder, enfrenta ali todos os dias. Vai mandando aí que a gente vai conversando ao longo aqui desse treinamento e a gente vai discutindo, e é muito bom, né, que a gente tenha exemplos práticos para a gente estar conversando aqui hoje. E um líder, ele é influenciado pela pessoa que ele é. Então, assim, a minha criação, a minha personalidade, a minha religião, vários fatores impactam a líder que eu vou ser. E isso é com todas as pessoas. Então, um líder, ele precisa se desenvolver todos os dias. Porque ser líder não é uma posição, ser líder é ação. E liderar não é cuidar de resultados. Líderes cuidam de pessoas e pessoas cuidam de resultados. Então, eu já quero aqui também quebrar um paradigma logo de início, que é o seguinte, o líder ele tem muito medo de errar. Só que a gente tem que pensar que geralmente é a sua primeira vez ali também. Então, a gente erra, porém a gente precisa aprender com os nossos erros. Então, ao longo, né, desse caminho aqui, nós vamos trazer os principais desafios que a gente enfrenta no dia a dia como líder, para que a gente, né, possa ver como que a gente faz, como que a gente trata isso, como que a gente vai literalmente desenvolvendo para se tornar um líder consciente. Porque um líder que é consciente, eu te garanto, ele não nasceu assim. Ele foi se desenvolvendo e se tornou um líder consciente. Então, gente, hoje eu trouxe aqui para vocês uma trilha, literalmente, para se tornar um líder de sucesso. Não, essa ordem não é uma regra, não quer dizer que você tem que seguir essa regra para ser um líder de sucesso, não é nada disso. Mas é muito importante que a gente passe por essas 8 fases para ser um líder de sucesso, tendo uma equipe de alta performance. Porque o líder, ele também quer ver sua equipe performando, né? Então, vamos lá. Primeiro, desenvolvendo a comunicação. Você já parou para pensar como que você se comunica com a sua equipe? Você já pensou como que a sua equipe ouve e recebe aquilo que você fala para ela? Você já parou para pensar no poder de influência que a sua comunicação exerce sobre a sua equipe? Se você disse não para alguma dessas perguntas, eu te convido a refletir. Porque os resultados da sua equipe, muitas vezes, ou na maioria das vezes, estão ligados à sua comunicação com a sua equipe. Porque a comunicação é a base. E um líder que não consegue se comunicar com sua equipe, ele não está preparado para liderar. Porém, isso é algo que pode ser desenvolvido. Como tudo na vida, né, grande parte das habilidades, elas são desenvolvidas e ninguém nasce de fato sabendo, a gente vai aprendendo a como se comunicar, aonde eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer. Então, é para isso que a gente está aqui. Mas eu te convido já de cara a refletir, sabe? Reflita aí como que você se comunica com seus liderados, como que você conversa com eles no dia a dia. Então, assim, é uma coisa que já é bom você ir trazendo aí na mente nesse primeiro momento. E o primeiro passo, gente, para a gente melhorar a comunicação enquanto líder, é o autoconhecimento. A gente precisa saber como que nós nos comportamos em termos de comunicação. Como que a gente fala, como que a gente se expressa. Isso é o primeiro ponto que a gente precisa saber sobre comunicação. Dou um exemplo para vocês sobre mim. Eu sou uma pessoa que tem um estilo de comunicação considerado agressivo, literalmente. Eu sou um tipo de pessoa que eu falo as coisas de forma... Sabe, a gente assim, né, escuta as pessoas brincando, eu sou muito direta. Então, eu sou muito direta, mas não no sentido... Bom, eu sou, por exemplo, aquilo que é óbvio, eu quero falar de forma rápida e eu quero que a pessoa do outro lado entenda como se fosse tão óbvio quanto eu estou entendendo. Só que a pessoa que está do outro lado, nem sempre ela vai ter a mesma velocidade de pensamento que eu tenho, nem sempre ela vai ver as coisas da forma que eu vejo, e nem sempre a comunicação que para mim é natural e normal, para outra pessoa é.
Então, eu preciso pensar, na hora que eu estou me comunicando com o liderado, que para ele eu posso estar sendo grossa, ignorante, vou estar afastando ele de mim, ao invés de estar ali desenvolvendo a comunicação. Então, eu preciso saber disso, e eu sei. E aí, o que eu faço a partir do momento que eu sei? Eu preciso pensar antes de falar. Me vem uma coisa na mente para dizer para o liderado, e eu preciso parar, pensar, isso que eu vou dizer aqui agora, dessa forma, ele vai entender? Da forma que eu estou dizendo, eu estou sendo clara? Eu estou sendo grossa? Eu estou sendo ignorante? Ou essa forma eu estou sendo simplesmente direta? E é um trabalho que eu tenho que fazer diário, e às vezes eu erro, mas é algo que eu sei que eu tenho que desenvolver. Por quê? Porque eu me conheço. E depois que você se conhece, você passa a ser mais assertivo. Porque o que é assertividade? A assertividade é você conseguir fazer a transmissão dos seus pensamentos, dos seus desejos, daquilo que você está precisando, você está querendo transmitir com precisão, da forma que fique claro para outra pessoa, da forma respeitosa com a outra pessoa. Então, você se conhecendo, automaticamente você já vai ser mais assertivo, claro, né? Se você quiser, porque isso é importante também. E a comunicação, ela precisa ser clara, porque, claro que o fato de estar sendo assertivo, muitas das vezes é claro, mas o óbvio sempre precisa ser dito. É muito importante que você, sabe, nunca pense assim, tal coisa é óbvia. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui, né, uma equipe de muitas pessoas dentro da WhatsApp, e um dia, um colaborador, um amigo nosso aqui, um colega nosso, ele foi até a padaria, como de todos os dias, fazer uma compra para toda a equipe. E aí, nesse dia, uma das pessoas pediu para ele estar comprando um pão com ovo. E aí, ele pegou, foi até a padaria, e né, a pessoa que tinha pedido para ele falou assim, eu quero um pão com 2 ovos. E aí, o que ele fez? Quando ele voltou para a empresa, ele voltou com um pão e 2 ovos, literalmente. E aí, né, foi um caso que no dia foi muito engraçado, só que a gente parou para pensar, poxa vida, um pão com 2 ovos ou um pão, né, literalmente com os ovos já dentro dele. Então, assim, é muito importante que a gente pense em como que a pessoa está entendendo, porque no caso dessa pessoa, ele entendeu que era para trazer o pão e os ovos que seria feito aqui na empresa. Porém, não era, já era para trazer pronto. Então, a gente precisa parar para pensar como que o outro está recebendo aquela informação. E, literalmente, é o óbvio, ele precisa ser dito. A gente não pode achar que as pessoas estão entendendo porque é óbvio para mim. É claro, é óbvio que eu vou na padaria e vou trazer um pão com ovo. Não, nem sempre. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. E, ainda falando da questão da comunicação com clareza, a gente também precisa pensar no quanto a sua comunicação, enquanto líder, reflete na sua equipe. Por exemplo, na consultoria a gente vê muita coisa dentro das empresas. Então, certa vez, eu cheguei numa empresa e a equipe de vendas estava muito desesperada e não estava conseguindo vender, estava errando, né, na hora de estar efetuando as vendas. E o dono, muito preocupado com a questão do faturamento, ele falou: Nossa, eu não sei mais o que eu faço, porque eu já repreendi a minha equipe, eu já xinguei, eu já falei, eu já reclamei, e eles não aumentam as vendas. E eu não sei mais o que eu faço para aumentar as vendas da minha equipe. E aí, né, eu olhei para ele e falei assim: olha, primeira coisa, a Power tem um curso muito bom que vai te ensinar a vender. Então, né, você já compra o curso que já resolve 50% dos seus problemas. Mas os outros 50%, será que não é a forma que o seu vendedor está se comunicando com o seu cliente? Será que não reflete a sua comunicação com a equipe? E se estiver refletindo, você se sente confortável com isso? Então, é muito importante parar para pensar nisso, gente. Como você se comunica com a sua equipe? Analise isso e faça uma reflexão. Pegue literalmente um papel e uma caneta aí agora e vá anotando os pontos da sua comunicação. Vai lembrando aí, olha, hoje de manhã eu fui tomar um café e o liderado veio falar comigo tal coisa. Vai anotando
os pontos de como que você acha que você se comunica e faça uma reflexão se isso está bom, se é assim mesmo e onde você pode melhorar. Porque a gente sempre precisa melhorar. Por mais que a gente ache que a gente é muito bom naquilo, a gente precisa melhorar. Então, por mais que você ache que sua comunicação é ótima, dê uma analisada mais profunda que você vai encontrar uma forma de melhorar. E outra coisa é a questão da escutativa. É importante você parar e prestar atenção, literalmente, no que a pessoa está falando com você. Isso é muito importante que você dê atenção à pessoa, literalmente, sem ficar mexendo no celular e essas coisas. Olhe para a pessoa e dê atenção para aquilo que ela está trazendo para você. Só aqui a gente já tirou uns 5 planos de ação, né, pessoal? E aí, Lu, eu tô gostando demais do pessoal que tá aqui, porque você pediu eles para mandar as dificuldades que eles estão sentindo como líder e ninguém mandou nada. Uai, gente, mas eu não tô entendendo vocês, não, uai. Tá todo mundo craque. Gente, não tem dificuldade nenhuma. Tem certeza? Para pensar, hein? Mas o Vonei, ele trouxe uma dúvida, que eu vou compartilhar aqui para você responder para ele. Claro. Ele perguntou o seguinte: se ser grosso com o liderado reflete despreparo do líder, ou pode ser entendido como incapacidade do seu liderado em entender certas solicitações? Olha, primeiro você tem que pensar no que você quer dizer quando você está considerando que você está sendo grosso. Se você está considerando que você está sendo grosso, automaticamente você já pode pensar que a sua comunicação, às vezes, não está a mais assertiva possível. O que eu quero dizer, né, quando eu falo ser grosso com a equipe? Às vezes, você tem uma forma melhor de falar, uma forma mais ponderada. Então, assim, você vai falar assim, olha, fulano, eu preciso que você bata a meta do mês, estamos longe de bater a meta de venda do mês, e eu preciso que você faça isso. E ao invés de você chegar e falar, fulano, eu preciso que você bata a meta, se você não bater a meta, a gente vai perder faturamento e não sei o que, e começar a xingar. Olha, fulano, a gente está muito longe de bater a meta, hoje já é dia 20, por que a gente não conseguiu atingir até agora o esperado? Está com alguma dificuldade? O que está acontecendo? Então, assim, é literalmente medir as palavras e se auto-observar. E, claro, se observar também se você está recebendo feedback daquela pessoa ou de outros liderados quanto à sua forma de comunicação. E é literalmente uma questão de aprendizado mesmo, sabe? Legal demais. E mandem as dúvidas, hein, gente? Ó, vamos lá. E aí, né, gente, a gente precisa manter a equipe motivada e inspirada. Porque que líder que não quer uma equipe motivada, uma equipe engajada, aquela equipe que veste a camisa, que faz e acontece, né? E é como diz o ditado, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, você precisa de ter pessoas com você. E no caso do líder, ele não vai chegar em lugar nenhum se ele não tiver uma boa equipe. Então, assim, é muito importante que você olhe para isso. E a palavra motivar, né, como o próprio nome diz, ele vem de motivo. Então, para uma pessoa se sentir motivada, ela precisa ter um porquê. Ela não vai se inspirar do nada, chegar na empresa muito motivada, se ela não tiver um motivo para aquilo. Então, como que a gente faz para manter uma equipe motivada? Em primeiro lugar, lidere pelo exemplo. Gente, liderança é espelho. A forma com que você lidera faz com que a equipe se inspire em você, faz com que a equipe repita, muitas das vezes, o seu comportamento com ela. Então, o primeiro passo é pensar no exemplo mesmo que você está passando para aquela equipe. Por exemplo, né, eu pegando ainda o gancho lá da questão da meta de venda. Vamos supor que você seja um líder de uma área comercial. E aí você chega lá todo dia e o seu bom dia é, gente, vocês já bateram a meta, vocês estão longe de bater a meta, e não sei o que, eu preciso que vocês batam a meta, e só xingando, e só reclamando. E aí depois você vira e fala, nossa, mas a minha equipe está tão desmotivada, todo mundo aqui só reclama, todo mundo aqui só fala mal da empresa, tá todo mundo só xingando, só reclamando, não estou vendo ninguém feliz. Mas é claro, toda vez que você chega lá no departamento, você também está tendo essa comunicação de reclamação. Como que a sua equipe não vai se inspirar naquilo que você está dizendo? Então, a gente precisa pensar que
A liderança, ela é exemplo. Então, toma muito cuidado com a sua postura dentro da empresa. Sabe, se você é aquela pessoa, você, por exemplo, você quer cobrar que o seu colaborador ele chegue todos os dias às 8 horas na empresa, porque é o horário dele. E aí, todos os dias, ele precisa estar lá às 8. Só que o seu horário também é às 8. E você nunca está lá às 8 horas. Mas aí você quer cobrar dele porque está todo dia chegando atrasado. Mas cadê seu exemplo? Então, o líder, ele precisa pensar em como que o colaborador está enxergando ele. Porque sempre, 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 ele vai ser o exemplo. E a maioria das ações da equipe vão ser reflexo de como que você está guiando aquela equipe. A equipe também, ela precisa confiar em você. Se uma equipe, ela confia em você, se você tem uma relação onde eles sabem que você vai cumprir aquilo que você está falando, se a equipe sabe que você também, enquanto líder, confia nele para estar fazendo aquele trabalho, ele vai ter uma entrega mais efetiva. Ele vai trazer melhores resultados, porque a pessoa, isso em geral, as pessoas, elas precisam se sentir reconhecidas, elas precisam se sentir valorizadas, e essa questão da confiança está muito ligada a isso. Se você é aquele tipo de líder que só delega, que só fala, que precisa fazer, que precisa acontecer, eu preciso vender, eu preciso que vocês vendam, e só vão falando, 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 e essa equipe não consegue confiar em você, porque você mesmo não faz parte daquelas coisas. Então, tá vendo como que uma coisa leva a outra? Você precisa liderar pelo exemplo, e a equipe precisa confiar em você, mas a equipe só vai confiar em você se você estiver sendo um bom exemplo para eles. Então, é assim, mais um ponto de reflexão que eu quero que vocês tragam aqui. Qual é o exemplo que você está passando para os seus liderados? Como que você está agindo lá, não só em questão de comunicação, mas você enquanto líder ali, exercendo a função, como que você está lidando com os liderados? Estabeleça metas claras. Muitas vezes, né, tipo assim, que equipe que não quer bater as metas, né? Todas as equipes, elas querem e precisam bater as metas. Se a gente fala do comercial, por exemplo, eles respiram meta 24 horas por dia. Mas em qualquer departamento, né, a gente tem meta e lida com meta o tempo todo. Porém, gente, as metas, claro, elas precisam ser desafiadoras, mas elas precisam ser alcançáveis. Se você também coloca uma meta que ela é impossível de ser alcançada, e você sabe disso, mas você vai fazer aquilo ali, porque você quer ver até onde seu colaborador vai, você quer ver até onde sua equipe vai, mas não existe ali um limite de realidade, você não está motivando a equipe. Porque uma equipe que nunca consegue bater a meta, que nunca consegue alcançar a meta, ela vai ser uma equipe desmotivada. Então, ponderação, gente. É assim, a liderança, ela exige que você pondere o tempo todo as coisas, sabe? É ponderar, eu preciso de uma meta que desafie a minha equipe, mas, ao mesmo tempo, eu preciso que essa meta seja possível de ser alcançada. Então, exige que você se pondere o tempo todo. E é autoconhecimento, sabe? Isso você só aprende na prática, você só aprende literalmente no dia a dia. Você também precisa promover a autonomia da equipe. Ô, Lu, antes de você entrar nesse ponto da autonomia, vai Diga. casar muito bem com uma pergunta feita lá no nosso grupo do WhatsApp, e o Marcos mandou aqui também, né? Que a Aniesa, ela perguntou como fazer a equipe caminhar sem a nossa presença. Vai estar muito ligado à autonomia, então você já responde a pergunta dela aí nesse ponto. Literalmente, eu acho que como é o nome da pessoa mesmo? Nízia. Já respondendo a sua pergunta, literalmente é o que eu já ia falar aqui agora, de promover a autonomia. Você precisa fazer a sua equipe pensar como líder. E como que você faz a sua equipe pensar como líder? Pensar como você pensaria? Promovendo a autonomia. Como assim? Você precisa de deixar a sua equipe capaz de fazer, de tomar aquelas atitudes, de resolver os problemas na sua ausência. A equipe precisa parar e pensar, olha, a Anísia não está aqui. Como que ela resolveria isso? E a pessoa vai lá e resolve. Por quê? Porque você deu autonomia, você delegou não só a responsabilidade, mas literalmente
a sabedoria. E como que a pessoa alcançou isso? Você foi ensinando através de quê? Do exemplo. Você liderou pelo exemplo, o seu liderado confiou em você, viu que aquilo que você faz é um trabalho sério, é correto, é coerente, se inspirou em você e, portanto, vai replicar aquele comportamento na sua ausência. É uma questão de aprendizado, mas você só consegue levar isso para dentro da equipe se você fizer. Então, esse é um grande desafio do líder. Você precisa ser literalmente a pessoa que faz, que é correto, que se esforça para mostrar para o seu liderado que ele também deve fazer assim. E você precisa incentivar o crescimento. O líder, ele não pode só delegar, só falar, só pedir, só falar que precisa fazer, que precisa acontecer, mas ele precisa incentivar a pessoa a crescer. Por exemplo, você está lá, você é líder da equipe comercial e a equipe parou de vender, a equipe reduziu as vendas, o que está acontecendo? Meu faturamento está caindo. E aí um liderado ali, um vendedor, virou para você e falou assim: olha, eu não sei mais o que fazer, eu não estou conseguindo vender. Poxa, então você já parou para pensar? Por que não pagar um curso? Não contrata um curso para sua equipe? Capacita eles. Como que eles vão vender? Você precisa ensinar eles a vender. Ah, mas eu também não sei. Ok, se não é a sua alçada, porque isso acontece muito com o líder também, liderar uma equipe que às vezes ele não tem experiência operacional naquilo ali, aí é um desafio a mais. Então você precisa procurar fora, precisa terceirizar aquilo, mas capacite sua equipe. Sua equipe não está sabendo vender? Poxa, então chama quem sabe e ensina a sua equipe. Isso é muito importante. E cultivar o espírito de equipe. Cultivar o espírito de equipe, ele engloba tudo isso que eu falei aí para cima. Claro, uma equipe unida é uma equipe que traz menos problemas, é uma equipe que resolve melhor as coisas, que faz, que acontece na sua ausência, que entrega, que está preocupada com o resultado, preocupado com como que está a empresa, que não quer só saber de te dar 18 horas e ir embora. Mas para o espírito de equipe existir entre os pares, precisa de passar por todas essas fases. Você precisa de dar exemplo, precisa fazer a equipe confiar em você, precisa ver que ali é um ambiente bom, um ambiente favorável, que tem metas alcançáveis. Eles precisam se sentir autônomos ali naquela atividade, eles precisam saber que eles podem fazer, e eles vão lá e fazem, e que ali eles têm o poder de crescimento, porque a empresa está preocupada com isso. E aí, gente, é com base nisso tudo que a gente constrói uma cultura de equipe, literalmente. Eu vou só pegar um gancho nessa sua fala, até com o que o pessoal colocou aqui no chat. Então, eles trouxeram que gestão de pessoas é difícil, que a gente tem que saber diferenciar, né? Ser grosso com ser firme. Trouxeram também sobre essa questão da motivação para a equipe que está de home office. Também é muito difícil, né? E liderar pessoas é muito difícil, né, gente? É muito complexo, independente do setor que você está, do forma que você está liderando, se você é dono, se você é líder, diretor, enfim, é difícil, né? Só que eu acho que se a gente fosse resumir tudo que a Lu falou, a parte de liderar pelo exemplo é o principal. Então, como manter a equipe motivada para trabalhar todo dia, para bater meta? Como que eu motivo a equipe a fazer um treinamento, né? Que vocês perguntaram também. Você tem que mostrar o propósito para a sua equipe. Tem que fazer sentido o que eles estão fazendo, a meta que você colocou, que foi o que a Lu falou de deixar as metas claras, o que você está entregando para eles também, né? De recursos, de benefícios ali dentro, porque senão fica sem sentido. Eles vão até bater a meta, podem até bater a meta, mas para eles não fazem muito sentido. Então, o exemplo que você dá, a energia que você chega ali para falar com a sua equipe, para comunicar com eles, até mesmo quando tem alguma coisa que não está muito bem, quando não está batendo a meta, isso muda muito, porque eles vão se inspirar em você e falar, não, meu líder está comigo, ele vai me ajudar, ele vai, né, fazer essa transformação de fato. Então, isso é muito importante. E aí, reflitam como que vocês estão comunicando com seus liderados, como você está chegando na empresa, você está chegando mais cabisbaixo, está chegando animado,
né? Claro que tem dias que a gente não vai estar 100%, mas na maioria, como que tá? Reflita aí, e aí quem quiser compartilhar, pode mandar aqui, que a gente vai conversando também. Isso aí, pessoal. E líder delega, né, gente? Então, assim, é importante que a gente pensar que o líder vai delegar, ele precisa delegar, é função dele. Então, sempre defina as funções que vão ser delegadas. Geralmente são aquelas funções que são mais rotineiras, mais corriqueiras, mais operacionais. Delegue. Na hora de delegar, pense qual vai ser a pessoa a ser delegada. Geralmente, né, você precisa analisar qual habilidade aquela tarefa vai necessitar, para você ver para quem mesmo que você vai estar delegando essa tarefa. Avalie as tarefas, olha, está coerente, é assim mesmo. Ensine com clareza, é o que eu disse, né, da comunicação óbvia. Você, né, precisa ser óbvio e claro e certificar que a pessoa do outro lado, ela está entendendo a mensagem que você está passando. Seja claro, né? Seja bastante claro quanto ao que você espera, alinhe as expectativas, né? Porque não adianta você dizer que você quer um relatório de 10 páginas e a pessoa te entrega um relatório de 10 páginas básico e você fala, nossa, não foi isso que eu esperei. Poxa, então alinhe as expectativas, fala que você quer um relatório elaborado, um relatório muito bonito, e também dê autonomia, que foi aquilo que nós falamos lá atrás, para que a pessoa traga as ideias dela, gente. O líder ele precisa deixar a pessoa trazer as ideias dela, precisa compactuar com as ideias das outras pessoas também. Forneça o suporte, porque ele vai precisar de apoio, ele vai precisar de ajuda, e monitore o progresso para poder ver se está melhorando, se precisa melhorar alguma coisa, como que está, né, aquela tarefa em questão. E assim você vai fazendo no dia a dia e você vai aprendendo a como fazer isso a partir, né, de ir acontecendo, de fato. E líder, gente, ele vai mediar conflito o tempo todo. E conflitos nem muitas vezes nem dentro da própria equipe. Às vezes conflitos mesmo entre a sua equipe e o cliente. Então, às vezes lá a sua equipe de venda foi vender um produto e acabou brigando com o cliente. E aí você, como assim? A equipe está brigando com o cliente, não está. O que está acontecendo? Aí você volta e pensa, minha comunicação, como é que está minha comunicação com o vendedor? Você volta e analisa isso. Então, mas quando você encontra uma situação de problema, seja ela interna ou seja ela externa, você precisa de avaliar aqueles problemas, entender de onde eles vieram, o porquê que eles estão acontecendo, tentar fazer ali uma busca ativa mesmo, né, de entendimento do todo daquele contexto. Você precisa de ter um diálogo aberto com a equipe, você precisa fazer com que a equipe traga para você, de fato, e confie em você o que ela está te trazendo. Então, que ninguém tenha medo de virar para você e falar uma coisa, ninguém tenha medo de te contar o porquê está acontecendo aquele conflito. Você precisa saber. E é isso que você precisa conseguir virar a chave na cabeça do seu liderado. Ele precisa te trazer os problemas. E você precisa ser imparcial. Um líder não pode tomar partido. Então, quando acontecer o conflito, você seja imparcial, seja interno, seja externo. Você precisa de olhar com cuidado, de forma neutra, para você tratar aquilo da melhor forma. E aí você precisa pensar de forma clara, de forma objetiva, de forma assertiva, como que você vai lidar com aquele problema em questão. Eu tenho certeza que se a gente fosse abrir aqui agora e perguntar aí sobre problemas de conflito, todo mundo aqui vai ter um exemplo. E aí, então, pega esse exemplo que você tem de conflito e analisa com a cabeça fria o que você faria. E aí você precisa de aprender a fazer isso de forma mais prática. Porque a mediação de conflito, ela passa muito por isso. Você precisa de agir rápido. Você não tem tempo para pensar. Então, passe a analisar sobre os conflitos que você já teve na sua empresa e pense como você poderia melhorar. Vá anotando e quando os próximos vierem, vai tentando treinar a aplicabilidade daquilo que você pensou. Porque a mediação de conflito, gente, não tem muita técnica, não, sabe? Você literalmente precisa ir aprendendo a lidar com aquilo para que você saiba agir nas outras coisas. E aqui é um ponto que um líder costuma errar muitas vezes, porque muitas pessoas perdem a postura diante de um problema. Então, as pessoas começam a falar em tom mais desesperado, mais preocupado, fica nervoso, e você precisa ter essa inteligência emocional e esse autocontrole, porque você não pode errar nesse momento. Bom, e enquanto líder também, a gente lida com adversidades e contratempos o tempo todo. E muitos
são aqueles que você jamais vai imaginar, como, por exemplo, a pandemia. Quando, né, teve a pandemia, eu estava atuando, né, em cargos de liderança dentro de uma padaria, e a gente precisou fechar as portas, né, porque era um comércio, e ali foi necessário pensar em como fazer para lidar com aquela situação. E aí você precisa pensar em quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Por quê? Se você entrar em desespero e passar o desespero para os seus liderados, aí vai desandar tudo. Então, você não pode fazer isso. Nessa época, por exemplo, a gente precisou lá fazer várias adaptações no sentido de forma de venda. Então, por exemplo, precisamos começar a vender por delivery. Mas, poxa vida, a gente nunca tinha feito isso antes. E aí vem um desafio. E você precisa aprender a lidar com o novo. Só que aí a sua equipe precisa aprender com você. Só que eles vão estar com mais medo do que você. Então, você precisa tomar o controle da situação. Então, assim, diante de uma situação de adversidade, de contratempo, você precisa respirar fundo e pensar que a forma que você está agindo vai replicar em como que a sua equipe age naquele momento. E você vai precisar ser flexível, você vai precisar se adaptar à situação, ao momento, e ser transparente, porque não adianta nada você também virar para a sua equipe e falar que está tudo bem o tempo todo, porque muitas vezes não vai estar. Então, a gente precisa respirar e pensar, olha, eu vou comunicar com a minha equipe. Por exemplo, né, tá tendo essa situação lá do Rio Grande do Sul, que todo mundo tem acompanhado, e eu conheço uma pessoa que trabalha em uma grande empresa lá do Rio Grande do Sul. E aí um dia eu estava conversando com ele, perguntando, e aí, como está a situação na empresa, como estão as coisas? E aí ele virou para mim e falou assim, Lu, tô pedindo conta. Aí eu falei, uai, mas por quê? Você gosta de trabalhar lá? Falou, Lu, não dá, é um ambiente incerto, eu não sei o que vai acontecer. Aí eu falei assim, mas poxa, ninguém falou nada dele. Luciana, eu tenho 10 pessoas sobre a minha supervisão. Todo mundo está todo dia lá na minha mesa perguntando o que vai acontecer com eles. Só que eu também não sei, porque os meus líderes não me falam nada. E aí, eu vou pagar para ver? Eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho minhas coisas para fazer, eu tô indo embora. E aí, gente, no momento de adversidade desse, você precisa de uma pessoa que é boa, que sempre esteve ali do seu lado, você precisa mesmo que ela pule fora do barco, porque você não foi transparente, claro. Então, chega, a situação tá difícil, mas você precisa colocar a par os seus liderados. Por quê? Questão de confiança. Você precisa trabalhar essa questão de confiança o tempo todo, porque senão é isso que acontece. Ele pegou, ele já saiu de lá, inclusive, e pronto. Agora, além da equipe, além deles estarem com esse problema lá na sede, eles ainda estão sem um bom líder e só com 10 pessoas sem um líder. Então, olha o tamanho do problema. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Essa questão de adversidade, contratempo, é uma hora em que aparece muito a nossa personalidade. Então, a gente tem que pensar, tem que respirar e ver mesmo como que a gente vai agir naquele momento. E também outra grande questão que a gente enfrenta no dia a dia é a resistência da equipe, muitas vezes com mudanças. Às vezes você precisa fazer uma mudança. Esses dias, por exemplo, eu estava em um cliente e lá a gente está fazendo uma mudança no setor de vendas dele. Lá ele trabalha com planilha, trabalhava, né? Com planilhas, enfim, vários controles em planilhas, essas coisas. E a gente já vinha um tempo tentando implantar lá o CRM, né? Um sistema de gestão de vendas. E a equipe estava com muita resistência, não queria mudar. E olha que trabalhar com as planilhas não era fácil, era muito difícil. Então, assim, estava com a resistência. E aí a gente vai atrás de quê? Entender o porquê. Por que existe a resistência? Muitas vezes, como era nesse caso, era o medo do novo. Sabe, é um novo sistema, é um novo programa, vai mudar a minha forma de trabalhar. Meu Deus, e agora? E aí você explica o porquê essa mudança é necessária, você explica o porquê que aquilo precisa acontecer, quais são os ganhos que a empresa e a pessoa vai ter. Então, você traz para a mesa essa situação que a conversa já começa a mudar. Você os capacita. Então, no caso, olha, eu preciso de melhorar as minhas vendas ali. Primeiro passo, eu vou contratar um sistema de CRM. Segundo passo, olha, eu vou contratar um curso que ensine a minha equipe a vender. Então, você tem que capacitar eles para eles se sentirem também seguros,
oferecer suporte, né, oferecer ajuda, e no fim, como foi o caso desse cliente, a equipe hoje se sente muito mais confortável e fala, poxa vida, por que eu não fiz isso antes? Agora está tudo mais fácil. E aí, Lu, pegando esse gancho aí, né, nessa última parte de adapte-se de forma flexível, como que a gente é flexível sem abrir mão, né, do que precisa ser feito quando a gente fala dessa mudança que vai acontecer, ou até, né, de um treinamento novo que a equipe tem que participar, tem que engajar, mas como que a gente molda essa flexibilidade para que a equipe se engaje, para que a gente entenda eles também e eles façam o que deve ser feito? A gente precisa entender um pouco de qual é o lado do liderado e qual é o lado da empresa. E você precisa fazer o liderado entender também qual é o lado da empresa, porque muitas vezes ele vai olhar só para o lado dele. E quando a gente fala de adaptar-se de forma flexível, muitas vezes, por exemplo, eu estou com muito medo de sair da planilha e mudar para o sistema. Eu não quero fazer isso logo de cara. Eu não consigo fazer essa mudança. Poxa, então tá, vamos fazer o seguinte: esse mês, você pode começar a alimentar o sistema, mas eu ainda permito que você preencha a planilha. Então, assim, só esse mês, tá? Você vai preencher a planilha e preencher o sistema. Poxa, eu te garanto que no próximo mês ele não vai querer saber mais da planilha. Por quê? Perdeu o medo. E é o mais importante, ele geralmente, nessas questões de resistência, principalmente tecnologia, essas grandes mudanças, é voltado à questão de medo. Legal demais. Então, assim, a gente percebe, né, até por tudo que já foi falado, que tudo é sobre treinamento, desenvolvimento nosso enquanto líderes, né? Eu, por exemplo, comecei a ser líder há uns 3 anos atrás e até hoje ainda tem muito para desenvolver, tem muito para trabalhar comigo, com a minha equipe, e treinamento das pessoas. Então, assim, não adianta a gente treinar, a gente se desenvolver e a gente não evoluir até para formar novos líderes, que a gente vai falar disso também, sobre o feedback para formar esse novo líder, porque se eu não falo como ele tem que ser, ele não vai saber, não vai adivinhar, e também como que eu formo, né, um novo líder, porque eu preciso também avançar, eu preciso ter meu tempo, eu preciso fazer outras coisas, preciso de criar lideranças ali. E o propósito da Power aqui dentro sempre foi desenvolver pessoas, treinar essas pessoas, justamente para que a gente possa ter esse desenvolvimento dos gestores nas empresas, né? Então, falando de negócio para negócio de vocês aí, o nosso negócio, onde a gente, de fato, tem lucro, onde a gente tem margem, é na consultoria. Simone, Wesley, então, são nossos clientes, né? Sabem como é a consultoria. Mas a gente tem um foco, que é a nossa missão, que é treinar essas pessoas. Por isso que a gente está aqui, como eu falei, né, às 18 horas, numa terça-feira, por isso que a gente tem, né, tanto conteúdo nas redes sociais, por isso que a gente tem tantos cursos e treinamentos desenvolvidos, e é por isso que a gente pensou também, né, em quem está aqui, em quem abriu mão de qualquer outra tarefa que teria hoje, qualquer outro compromisso para estar aqui, honrando o compromisso de vocês, de fato, dar oportunidade de vocês se desenvolverem mais do que essa Power Class, que já, acredito eu, que já foi assim, um desenvolvimento gigantesco até aqui, o que a Lu trouxe, né? Então, pensando nisso, a gente resolveu trazer para vocês, para quem quer se desenvolver, um pouco dos nossos treinamentos, né? Então, aqui tem sobre, né, feedback do que o pessoal fala dos treinamentos, né, que é legal, que é muito bom. Então, está validado, né? Quem já fez treinamento aqui também pode comentar, né, na equipe ou treinamentos fora, que dá certo, que funciona, porque essa é a nossa missão. Então, como eu falei lá atrás, se não tiver um propósito, não funciona. Você pode ter uma meta muito boa, você pode estar faturando legal, uma equipe que está até evoluindo, mas vai chegar um momento que vai precisar de um propósito. Vai chegar um momento que elas vão olhar, vai ter outra empresa que vai pagar mais e elas vão para lá. Por quê? Tanto faz. Então, o nosso propósito aqui é desenvolver gestores, é desenvolver empresas, mais do que qualquer outra coisa. Então, pensando nisso, a gente trouxe aqui para vocês, né, um formato, uma surpresa, um pacote mesmo, que a gente nunca fez. Pensamos muito, discutimos muito, né, se valeria a pena, e para a gente vale, porque a gente vai estar desenvolvendo cada vez mais vocês, né? E aí, pensamos nos nossos treinamentos que a gente tem, tanto treinamento gravado, quanto treinamentos também que a gente faz ao vivo.
Então, tem esse moço aí, que quem conhece sabe que é um cara super capacitado, o Marcos, que dá os treinamentos aqui para a gente, né, em grande parte. Hoje a gente tem o laboratório de gestão, que é basicamente o treinamento da consultoria. Então, a gente fala dos principais pilares: venda, financeiro e pessoas, né, desenvolvimento e gestão de pessoas. A gente tem o curso de Excel, que é um curso básico ali para quem não conhece nada ou para quem conhece pouco. Então, não precisa ser necessariamente para você, pode ser para alguém da sua empresa, alguém do administrativo, voltado para Excel, para negócios, né? Então, para planilhas e formatos que a gente desenvolve nas empresas. E a gente tem também treinamentos ao vivo, como eu falei, né? Então, são treinamentos específicos para cada empresa, treinamentos ao vivo para tirar dúvida, para falar da sua empresa, do seu negócio, do seu setor, de uma forma mais fechada, né? Mais específica. Todos esses treinamentos aqui, a gente tem um valor, a gente cobra por isso, só que hoje a gente quer trazer eles aqui para vocês com um valor diferente, com um presente mesmo, de fato. Então, aqui, a gente está falando de um laboratório de gestão que custa R$700 praticamente, o Excel que custa R$499, né? E esse treinamento que a gente tem uma média de R$3.000 por treinamento realizado. O treinamento a gente tem, né, sobre vendas, como vender mais, como fazer os seus vendedores, de fato, serem uma máquina de vendas, e também treinamento sobre o caminho que o cliente faz, a experiência do cliente, como transformar essa experiência para que tenha mais, né, clientes fidelizados e, de fato, melhore venda. Por que a gente está focando em venda? Não no financeiro, não nem em outros pontos. Porque para qualquer negócio que está crescendo, que é uma pequena e média empresa, se você não vender, todo o resto também não adianta. Então, é legal a gente liderar, ser líderes como exemplo, é legal a gente cuidar das nossas pessoas, é importantíssimo, primeiro pilar. Mas se a empresa não estiver faturando, como é que eu vou, de fato, pagar essas pessoas, fazer essas pessoas crescerem, tornar novos líderes? Então, a grande dor que a gente percebe, né, é, de fato, essa parte de vendas. Então, por isso que a gente está trazendo aqui para vocês. É algo que a gente já trabalha, que todas as empresas já validaram, né, de fato, faz sentido. E aí, a gente tem esse valor, que é o valor de mercado. Mas, como eu falei, a gente quer recompensar todo mundo que está aqui. A gente quer trazer, de fato, para vocês que estão aqui com um valor diferente, com, de fato, que seja acessível. Então, eu gostaria muito que a grande maioria de vocês participassem de todos esses treinamentos aqui e, no final, falassem assim: Dai, valeu muito a pena, eu desenvolvi, minha equipe está desenvolvida, eu pagaria de novo, eu vou convidar outra pessoa, porque não é, como eu falei, não é pelo valor. Aqui a gente está trazendo o desenvolvimento de vocês e das pessoas que estão com vocês. Então, por isso, né, esse sairia o valor total, se fosse a compra avulsa, se vocês comprassem no nosso site, com o nosso comercial, de R$4.000. Mas, para quem está aqui e quem mandar uma mensagem, né, no link que eu vou mandar aqui no chat para vocês, a gente vai mandar ali no grupo também, a gente está colocando um valor de R$1.499, todos os 3 treinamentos. Então, o laboratório está saindo de graça, o Excel está saindo de graça, e os treinamentos ao vivo, que você pode escolher um desses 2 temas que eu falei, está só pelo preço de custo, né? Então, nós somos empresas, a gente sabe que a gente tem que ter até o preço de custo para a gente conseguir desenvolver vocês também. Então, esse valor, ele é válido para quem está aqui. Dá, eu quero o curso de Excel, mas eu quero dar para meu funcionário, não quero usar. Não tem problema, ele está gravado, vocês duas podem assistir, mais pessoas também. Mesma coisa do laboratório. E os treinamentos ao vivo, a gente vai dar, de fato, para você, para a sua equipe, para todo mundo que precisar ouvir sobre esses pilares, né? Tanto de vendas quanto experiência do cliente, tá? E aí, esse valor de R$1.499, parcelado em 12 vezes sem juros, eu aceito Pix, eu aceito crédito, débito, só não aceito catira e cheque. Todo o resto, se quiser mandar um envelope de dinheiro, pode mandar, que eu aceito também. Então, pessoal, isso a gente fez com muito carinho, pensando, né, justamente em quem está aqui, pensando em vocês que estão querendo desenvolver. Espero que faça muito sentido, que a gente possa desenvolver ainda mais, né? Então, vou colocar o link aqui para você só mandar. Está lá no grupo já mandamos lá no grupo.
Só mandar lá para a nossa equipe, que ela vai saber que você estava aqui, vai conversar, vai liberar os acessos para vocês, vai marcar a data já para a gente poder fazer o nosso treinamento ao vivo ali para a sua equipe, tá? Agora, vou voltar a palavra para a Lu, porque não acabou. Daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas também. Se tiver dúvida, pode mandar aqui, pode mandar lá no grupo, que a gente vai responder, beleza? E só complementando uma coisa, gente, que eu aprendi com o Marcos, que, né, a Day acabou de citar, é que é o seguinte, dentro de uma empresa só existem 2 times, aquele que vende e aquele que ajuda a vender. Porque se você não vende, para que existe sua empresa? Então, pensar nas vendas e melhorar elas é, de fato, muito importante. Mas, enfim, né, falando aqui de feedback, a gente precisa de parar para pensar, qual foi a última vez que você forneceu um feedback para a sua equipe? E melhor, qual foi a última vez que você recebeu um feedback? Não, essa daí vocês deviam até mandar no chat. Por favor, mandem no chat qual foi a última vez que você, enquanto líder, recebeu um feedback da sua equipe. Gente, o feedback, ele não é uma opção. Feedback não é uma escolha. Feedback é necessidade. E é necessário para a equipe, mas é muito necessário também para você enquanto líder. Para a equipe, você só vai conseguir desenvolver a equipe, melhorar o aprendizado, melhorar o desempenho, a motivação, ter as expectativas suas e deles alinhadas, se você tiver feedback. E como que eu faço isso, gente? Como que eu dou um feedback? Como que eu aprendo a dar feedback? Gente, feedback não é só negativo. Não é só quando você chama a pessoa para falar que ela está errando, para falar que ela errou, para falar que ela não está fazendo certo. Feedback é dizer também aonde ela está acertando. É dizer aonde que ela está, né? Porque o feedback, no todo, ele serve para você desenvolver. Então, você precisa saber aonde você não está indo bem para que você melhore. E aonde que você está indo muito bem para que você permaneça assim, ou se tiver como, melhorar ainda mais. É aquele momento em que você alinha a expectativa que a pessoa tem nela própria com a que você está vendo. A pessoa, às vezes, pode achar que ela não está entregando nada, mas ela está entregando muito, e você não fala para ela. Ou vice-versa. A pessoa está achando que ela está entregando muito, mas ela não está. Você precisa alinhar isso com ela. Gente, isso é muito importante. Vocês não fazem ideia da transformação que vai acontecer quando você implementar essa cultura de feedback. Mas para você, enquanto líder, isso é ainda maior. Se você é aquele líder que não se permite receber o feedback porque te dói, já tem uma coisa errada. Porque o feedback, gente, ele não é um reflexo do seu valor, ele não é uma punição. Você ouvir que você é um líder que conversa ríspido, é um líder autoritário, isso aí vai te doer, mas você tem que olhar e falar, poxa vida, estou sendo um líder autoritário? Não quero passar essa imagem. Porque aí você vai começar a pensar. Então, quando você receber um feedback, esteja aberto, ouça, mas ouça de verdade. Faça uma reflexão sobre aquilo ali. E se você não é um líder que abre portas para receber um feedback, você precisa começar a abrir. Aqui, por exemplo, na MaxApp, todos os sócios, eles fazem acompanhamento de PDI, eles fazem avaliação de desempenho. E por quê? Porque mesmo sendo sócios da empresa e diretores da empresa, eles precisam saber aonde eles têm que melhorar. E isso, gente, deveria ser uma cultura de todas as empresas. Quebra esse paradigma. Você precisa ouvir aonde você não está indo bem. Porque é só assim, é só através do feedback que você vai conseguir melhorar. Oh, eu quero liderar pelo exemplo, mas qual que é o exemplo que eu estou passando? Nossa senhora, o exemplo que eu estou passando é que eu sou um líder autoritário. Então, vou começar a mudar isso. Aí você anota, você reflete e você começa a fazer um trabalho ali de melhorar e de se autodesenvolver enquanto líder. Ô Lu, a Kathleen perguntou aqui como que um líder pode fornecer um feedback assertivo na prática? Como que você garante que um feedback vai estar sendo assertivo? Em primeiro lugar, o feedback ele deve ser sem julgamento. Você não pode chegar julgando a pessoa pelaquela forma que ela age, ou enfim. Vamos pegar um exemplo prático. Você está lá, a sua equipe, você é líder de uma equipe de vendas, e o seu vendedor tá vendendo muito abaixo da meta, mas você já viu
que ele é aquele tipo de vendedor que ele não consegue captar o cliente, ele não consegue segurar o cliente, ele consegue ligar, ele consegue ter o primeiro contato, e o cliente sempre vai embora. Então, você precisa conversar com ele e falar, olha, fulano, você, quando for fazer a venda, você precisa conversar com o cliente da forma assim, assim, assim. Porque se você conversa assim, ele vai embora. Então, você precisa conversar de tal e de tal forma para que você consiga segurar ele aqui conosco. Então, é literalmente uma via de mão dupla. Você fala o que está errado, mas você já traz a solução. E o que está positivo, você elogia, você fala. Então, assim, é dessa forma, é medindo ali as palavras, conversando da melhor maneira possível. E, por fim, bons líderes formam novos líderes, né, gente? Porque o líder, ele entende que o legado dele não é sobre ele. O legado do líder é sobre as pessoas que são lideradas dele. Então, quando que você, de fato, você vai ver um líder realizado? Quando a equipe dele começa a se tornar líder também. Quando você sai de férias e a sua equipe está lá, olha, cuidando de tudo e fazendo como você faria. Quando você recebeu uma promoção, você tem uma pessoa ali totalmente preparada para assumir. Quando eu vim para a MaxApp, que foi muito no estalo a minha vinda para cá, eu tinha uma pessoa engatilhada para assumir minha posição. Porque a gente precisa de ter sempre. Você não sabe dia de amanhã, amanhã você tem que ir no médico, amanhã você passa mal, alguma coisa acontece, e aí, quem vai te substituir? E outra, você quer novos patamares também, você quer crescer, você quer uma promoção. E quem vai te substituir se você não preparou líderes? E se você não preparou, isso vai mostrar que você não cumpriu bem o seu papel. E como que você forma um novo líder? Fazendo tudo isso aí que a gente conversou para trás. Liderando pelo exemplo, trabalhando a comunicação, dando feedback, fazendo toda essa junção, esse conjunto de tudo que nós falamos até aqui e um pouco mais, às vezes, é que você consegue formar um novo líder. E é isso. Eu gostaria de ouvir as perguntas, as dúvidas, o que nós temos. E aí, Dai, me conte. Pessoal, quem quiser abrir o microfone para falar também, só levantar a mão aqui, que a gente libera esse espacinho, né, nesses minutinhos finais, para a gente tirar a dúvida. Se você já teve alguma ideia, alguma coisa que você já vai implementar a partir de amanhã, já compartilha aqui também, alguma coisa que você faz que é legal, compartilha com todo mundo aqui. Alguém quer falar? Ó, se ninguém tem dúvida, todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada. Já dizia um professor meu. Ô, Simone, já que você está aí caladinha, não. Traz para a gente, Simone, como é que foi o treinamento com as meninas lá da padaria, que ela fez um treinamento de vendas, como que foi que elas se desenvolveram, o que que você sentiu da liderança que você está ali com elas nesse movimento? Você está no mudo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Agora abriu? Está te ouvindo. Então vamos lá. O que você está. Vamos lá, Daí você está querendo saber sobre o treinamento que você fez com a minha equipe? Com o pessoal aqui sobre as meninas, né? Como que foi essa questão de pensar nesse treinamento para elas, o que você estava sentindo ali, né, nas atividades dela no dia a dia, como que foi depois a reação delas, o que você tem de dificuldade? Olha, Traz para a conversa. a dificuldade, ela sempre vai existir, né? Eu estou tendo muita dificuldade com essa nova geração que está vindo. Né? Elas estão muito dispersas, muito celular, e acabam muito envolvidas, trazem muitos problemas delas, conversam muito sobre coisas delas e esquecem o principal, que é o foco com a empresa. Isso continua ainda. Só que nós fizemos um treinamento e jogamos. Deu uma falhada, Simone. Né? Mas Agora voltou. Voltou? Pode ser a internet. Aonde que eu parei, Daiane? Você estava falando que estava com os problemas que sempre acontecem, mas aí foi feito treinamento. Aí cortou. Sim, o efeito do treinamento, elas ficaram tão motivadas, no outro dia elas colocaram metas para elas mesmas, eu nem sabia. Uma que ia vender suco de laranja,
a outra que ia vender bombom e chocolate. E assim, claro que elas já estão mais calmas, mas elas colocaram metas. Elas mesmas, nem foi por mim. Então, eu acho que a sementinha, né, tem que continuar. E treinamento, É né? isso, Dai. Tudo é treinamento, tudo é desenvolvimento, porque é só assim que a gente consegue elevar as pessoas ao próximo nível. De fato, não tem, né, uma mágica. É treinamento, é desenvolvimento, é E sempre. isso. Obrigada, Simone. E aí, mais alguém? Mais alguma pergunta? Dai, ninguém tá mandando nada aí? A Yasmin trouxe que aprendeu sobre falar o óbvio. Yasmin, é o óbvio, de fato, assim, às vezes é óbvio para a gente, pô, é óbvio que essa garrafinha para beber água eu vou ter que abrir, mas às vezes não é óbvio para outra pessoa e a gente precisa aprender a dizer o óbvio. Isso é difícil, mas a gente precisa sempre estar trabalhando nisso. E aí, gente, vocês gostaram? Vão implementar alguma Olá, coisa? Gente, eu tô. alô, boa noite. Eu estou me ouvindo. Tá me ouvindo? Pronto. Cheguei um pouco atrasado, já peguei só o final, mas eu vi que foi falado de liderança, de como deixar a funcionário trabalhando no sol. Tipo, eu sou o tipo da pessoa, e até a minha pergunta pediu meio que uma ajuda a vocês de como eu conseguiria resolver um certo problema. Tipo, eu sou o tipo da pessoa que sou muito de tomar frente. Eu não, tipo, não gosto, tipo, se eu ver que a pessoa tá fazendo corpo mole, eu não tenho tanta paciência para tá meio que esperando a pessoa reagir, entendeu? E eu vejo que quando eu me distancio, coisas acontecem, mas quando eu estou presente, eu não tenho paciência de deixar, tipo, eu tomar frente, sabe? E eu acho que isso é mais um defeito meu do que das, das próprias ajudantes minhas. Então, Gabriel, respondendo sua pergunta e até para fechar aqui, uma coisa que a gente precisa entender é que a liderança, assim, ser líder, sem querer romantizar, mas é como se a gente fosse um jardineiro. E a gente tem um jardim para cuidar, e cada flor, né, cada pessoa, ela vai desenvolver em um tempo. Porque cada um tem um tempo, né? A gente fez uma dinâmica aqui há pouco tempo, né, sobre quanto tempo tem um minuto. Eu já tinha visto a dinâmica, mas nunca tinha participado. E aí o pessoal do nosso RH fez essa dinâmica. Todo mundo tinha que ficar com o olho fechado por um minuto e levantar a mão quando esse um minuto acabasse. O meu um minuto acabou com 20 segundos. Eu fiquei extremamente assustada. E teve outras pessoas que foi realmente com um minuto, outras com um minuto e meio. Então, a gente precisa, primeiro, entender que cada pessoa tem um tempo. Em segundo ponto, num jardim, nem todas as flores vão vingar. Então, algumas realmente não vão encaixar ali na sua equipe, e elas vão ou desistir, ou você vai desistir delas, e isso acontece, é necessário. Outras vão demorar um pouco mais, mas vão se adaptar e vão desabrochar e vão florir. E ter a paciência, eu te entendi, essa personalidade um pouco mais agitada e sem paciência é muito da minha também. E a gente precisa de aprender, literalmente. Olha, o meu um minuto acaba com 20 segundos. Mas um minuto de uma pessoa que trabalha comigo acaba com 2 minutos. Poxa, olha a distância que existe entre 20 segundos e 2 minutos. Mas, no final das contas, a gente vai ter as mesmas entregas, os mesmos resultados em tempos diferentes. E aí é que está a grande virada de chave, Gabriel. É entender que as pessoas, elas entendem as coisas em tempos diferentes, elas têm tempos diferentes, e algumas realmente não vão se encaixar ali naquela equipe, naquele ambiente, e aí, de fato, a gente vai acabar desistindo delas. Mas é esse aprendizado mesmo, dia a dia. É, E ficou, só para ficou bem claro essa questão do minuto, né? Porque realmente vai ver
o meu minuto acaba bem mais rápido do que o delas e a minha Pois é. mas, assim, eu gosto muito, né, tem mais de um ano que trabalha comigo, as duas, e dá certo, sabe? Mas às vezes, quando eu tô presente, eu quero que as coisas aconteçam mais rápido, mas É. deu pra Para captar. pensar nisso, que o seu tempo é diferente do tempo delas. Tá? Ah, Faz essa dinâmica, se você tiver oportunidade lá, pede alguém para estar fazendo essa dinâmica. Quanto tempo tem um minuto? Você vai ver na prática que o seu é bem diferente do delas. E aí você começa a trabalhar isso. pronto. Bom demais. Só para fechar, o Volney perguntou aqui, por último, né? Se o feedback ele pode ser de baixo para cima. Então, se o liderado também pode dar feedback para o líder. Deve dar feedback. É muito importante para o desenvolvimento do líder ouvir. E aí, o grande desafio, você tem que aprender a ouvir, porque você vai ouvir coisas que muitas vezes você não vai gostar de ouvir. Mas, às vezes, é um defeito seu. Ninguém gosta de ouvir defeito. E aí, você vai ter que ouvir, vai ter que engolir, vai anotar, vai refletir. Só que o importante, gente, do feedback é o legado. Não é o que você vai olhar e falar, meu Deus, eu sou assim, não me desespero. Não, você vai olhar e falar, nossa, estão dizendo que eu sou muito ignorante, que eu sou agressivo, que eu converso muito mal, que todo mundo vai embora chorando no dia que eu estou na empresa. Não, pera, então o que eu vou fazer com isso? A partir de agora, antes de falar qualquer frase, eu vou parar e refletir um minuto se aquilo, de fato, deve ser dito daquela forma. E aí você vai trabalhando. Então, assim, para o desenvolvimento do líder, é muito importante o feedback. Só que o líder tem medo de receber feedback na maioria dos casos. E é isso aí que é o grande erro. Você tem que aprender que o feedback não é uma punição, não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo que vai trazer benefício para o seu desenvolvimento. Muito bom. Pessoal, então a gente encerra por aqui. Eu estou assim, com o coração muito cheio, né, pela nossa entrega, pelo envolvimento de vocês. Espero que tenha sido, de fato, grandioso para vocês esse momento, né? E aí, gostaria de deixar aberto nossas redes sociais, o WhatsApp também, que a gente mandou pelo link aqui. Quem tiver dúvida, quem quiser conversar melhor, quem quiser tirar outras dúvidas também, a gente está ali no grupo do WhatsApp, né? No grupo da Power Class. De 2 em 2 meses vai acontecer. Então, o próximo treinamento vai ser em julho. A gente vai divulgar as datas. Espero que todos vocês estejam presentes também. Foi muito bom estar aqui com vocês. A Ingrid levantou a mão. Quer falar o finalzinho aqui? Então, tá bom. Pessoal, obrigada, viu? Um abraço para vocês. Bom descanso. Boa semana para todos vocês. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Uma sugestão. Esse arquivo que foi Oi? Oi? Esse arquivo que foi deixado, que foi feita a apresentação, se possível, colocar no grupo para os atrasados. Pode deixar. A gente vai mandar a gravação do treinamento, o material por e-mail e no WhatsApp também. Tá ok, Tá bom? obrigado. Tá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau.